Fala galera arteira, vamos para mais um passo a passo e hoje nós vamos costurar essa belezura aqui, uma nécessaire dupla com zíper em cima e embaixo. Então, ó, se você quer aprender, vem comigo, roda a vinheta! Oi, eu sou Manuela Mendonça, pedagoga e artesã, e se você ficou até aqui é porque você está curioso ou curiosa para saber como que se costura essa belezura. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar. Vamos lá? Vem para a mesa comigo saber todos os detalhes de como se costura essa belezura. Vamos conhecer um pouquinho essa nécessaire aqui. Ela tem dois zíperes, então ela tem um zíper que pega aqui na parte de baixo e um outro zíper que vem aqui na parte de cima. E esse material, ele não encontra, esse espaço, ele não encontra com esse. Então eu posso colocar uma coisa aqui desse lado que não vai se misturar com o que está desse lado aqui, tá? Então esse é a parte interessante dessa nécessaire, porque você consegue acomodar bem. E uma dica que eu dou aqui para quem vai construir, quem vai costurar essa peça, é usar sempre zíper em cor diferente, tá? Eu vou mostrar que cores que eu vou começar, que eu tô combinando. Aqui eu tô usando verde e amarelo, porque a pessoa na hora que guardei o meu celular, tá sempre no zíper amarelo. Dinheiro e documento tá sempre no zíper verde. Então eu acho que facilita a vida da pessoa, do que se a gente colocar um zíper de uma mesma cor, realmente a pessoa vai ficar, para onde que eu coloquei, né? Então é só uma dica aí, mais um argumento para você vender bastante aí a sua carteira. Mas vamos lá, vamos aos materiais e o que a gente vai precisar. Eu vou precisar de duas partes do tecido principal, já estruturada. Aqui eu estou usando nylon dublado, mas você pode usar tanto a manta quanto um TNT numa gramatura maior, né? Aí eu aconselho colocar 2 camadas de TNT. Então aqui no nylon dublado, que é o que eu venho gostando bastante de estruturar minhas peças, nós temos aqui 2 partes no tamanho, altura de 15 centímetros por 20 de largura, tá? Então 2 partes já estruturadas. Também vamos precisar de 4 partes para o forro. Lembra que eu falei para vocês que um forro não encontra com o outro, cada zíper guarda uma estrutura, algo. Então, também a parte do forro tem a mesma medida, 15 de altura por 20 de largura. E para fazer esse fechamento, eu vou fazer essa brincadeira aqui com um zíper marrom e um zíper bege. Para fazer o fechamento com esse zíper, claro que nós temos que ter 2 puxadores. Aqui eu também vou colocar a minha etiqueta e eu gosto de colocar esse pedacinho aqui de montana, porque eu percebo que dá um charme na minha peça. Se você não trabalha com montana ou acredita aí que a montana, sua máquina não vai conseguir costurar, eu convido você a fazer um teste, tá? A gente às vezes fica com receio, achando que é um material muito grosso, mas as nossas máquinas são bem valentes. Então, ó, ela costuma nos surpreender quando a gente experimenta novos materiais com ela, tá? Então é só um pedacinho, vem dando charme aqui no ateliê. As pessoas até perguntam, mas vem com aquele detalhezinho? Falei, sempre, tá? Então eu gosto de colocar isso, é uma dica para vocês. Mas vamos lá, vamos começar costurando, né? Então vamos começar pelo tecido principal. Nós vamos colocar um zíper de uma cor em cima e outro zíper com outra cor aqui embaixo, certo? Como que eu gosto de colocar o zíper? Eu já expliquei aqui para vocês. Eu eliminei os alfinetes nesse processo. Eu gosto de fazer uma costura de segurança e depois costurar o forro, seguindo aqui com os dedinhos esse meu caminho aqui do zíper. Eu não vou fazer a troca da minha sapatilha, eu uso a sapatilha de uso geral e apenas caminho com a minha agulha para um lado ou para o outro, de acordo com a minha necessidade, certo? Então, para costurar o zíper, para segurar, né? Só fazer uma costurinha de segurança, então ela vai ser bem aqui na beiradinha mesmo. Eu vou virar o zíper com essa dentinho para o lado principal. Então, vamos lá. Então, eu vou costurar de um lado aqui e depois eu vou costurar do outro.
Já preguei de um lado, como eu falei, vai ficar um lado de uma cor e na parte de baixo nós vamos colocar outra. Também costurinha de segurança. Vou destacar, tá? Como é o zíper a metro. Eu vou só falar para vocês agora a medida desse zíper, porque eu acredito que eu não tenha comentado isso no início. Eu sempre corto o meu zíper um pouquinho maior do que a largura do que eu estou usando. Então, se aqui tem 20, o meu zíper com certeza aqui tem 25 centímetros, tá? Eu gosto de deixar uma sobrinha para me dar segurança na hora de passar o cursor. Aqui eu vou fazer da mesma forma, um lado vai ficar bege, o outro lado vai ficar marrom. Lembrando que agora eu tenho que ter cuidado, esses dentinhos têm que estar virados para baixo e a gente vai fazer novamente a costurinha de segurança. Pronto, ó. As duas partes principais com o zíper já pregado. Agora sim, eu vou pegar, para cada parte aqui do zíper, eu vou pregar o meu forro. Ó, desse lado aqui eu vou pregar o meu forro, vou costurar aqui bem pertinho dos dentinhos do zíper, para isso eu vou jogar a minha agulha mais para a minha esquerda e depois eu vou fazer o mesmo desse processo. Então, para cada lado eu vou ter um forro. Então, vamos só trabalhando, só mexendo com a agulha, eu já vou conseguir prender. Lembrando que forro virado para principal. Agora eu vou prender desse lado. Tomo conta aqui para ver se esse forro não vai ser pregado junto, tá? E passo uma costura. Agora, ó, prendemos. Vamos repetir o processo nessa outra parte. Tudo costurado, agora é hora de dar acabamento. Nós vamos fazer um pesponto nessa parte aqui de fora. Então eu gosto de vincar aqui, ó, dobrar ele todo para trás e já venho direto com ele assim, ó, sem precisar alfinetar para a mesa para fazer aquele ponto de acabamento. Acabamento vocês já conhecem, eu vou posicionar a minha agulha aqui na altura que eu achar melhor, ponto 3.0. E a gente segue feliz. Um acabamento lindo, tanto de um lado quanto do outro. Vamos repetir o processo em todas as outras partes. Todas as partes estão já sem os fiapos. Eu aproveito esse momento já para colocar a minha etiqueta em algum ponto, tá? Então eu coloco a minha etiqueta aqui e esse puxador aqui também, tá? Então eu vou começar costurando a etiqueta só no detalhezinho, só na pontinha. Já aproveito. Pego aqui medida para vocês, eu gosto de cortar com 5, essa aqui tá um pouquinho maior, então agora sim. Esse pedacinho de montana aqui, ele tem 5 por 1, tá? Eu corto fitas de 1 centímetro e deixo aqui no ateliê. Pronto. Isso aqui já facilita bastante, principalmente para a hora do fechamento. Então vamos lá, a gente precisa agora passar, lembrando que ela ficará assim, né? Eu preciso passar o carrinho de zíper. Então, ó, zíper marrom com zíper marrom. O que eu faço agora? Eu junto as minhas duas partes, posiciono aqui pelo tecido principal, coloco um clips aqui para me ajudar
E eu tenho que lembrar que eu vou posicionar a parte que está a etiqueta, eu gosto que o meu zíper feche para o lado de cá. Então ele tem que entrar desse lado e ficar paradinho aqui. Já esse lado, o zíper, eu gosto que ele fique ao contrário. Perceberam aqui, ó? Fica um zíper fechado para um lado e um zíper para o outro, certo? Então a gente vai passar esse zíper agora rapidinho. Posicionem o zíper no meio. Agora a gente vai para o outro lado, ó. Mesmo processo. Eu gosto de deixar um pregador aqui. Então, ó, se nesse lado aqui o zíper tá apontando para cá, nesse aqui eu vou ter que começar a colocar ele por esse lado para ele fechar para o outro, tá? É só ver para onde que tá a setinha, a pontinha, a cabeça do carrinho. Vamos ver qual é que tá maior aqui pra gente poder colocar. Quando as duas peças estão assim, ó, como essa, do mesmo tamanho, eu gosto de cortar uma. Então, deixando uma maior e outra menor, é mais fácil para passar. Desse jeito, tá? A gente encaixa uma banda, depois outra, aí a gente faz tipo, escuta tipo um estalinho, a gente sente no dedo, ó. E aí já dá pra puxar. Agora sim. Vem até o final e passa de novo. Também deixei ele posicionado no meio. Pronto, agora eu tenho a minha peça, nós vamos apenas fechar. Para fechar, eu tenho que deixar ela do lado avesso, tá? Então eu vou trazer ela toda aqui pra fora. E vocês vão perceber como é que fica fácil para fechar essa peça. Ó, primeiro, eu vou juntar aqui, ó, toda essa parte de zíper, ó. Então eu vou pegar o zíper, dobrar e já vou botar um clipe aqui, ó. Do outro lado eu vou perceber a mesma coisa, ó. Junta aqui, ó, tá percebendo que eu tô juntando aqui o zíper, ó. Todo, deixando ele na mesma proporção. E aí eu vou passar de novo um clipe aqui, um prendedor. E agora a gente vai fazer o fechamento dessa peça do jeito mais tradicional que existe. Uma costura toda a volta e a gente vai deixar uma abertura aqui para que a gente possa desvirar. Como a nossa peça é feita com zíper a metro, a gente vai conseguir abrir ela aqui por dentro, tá? Então fiquem bem tranquilos. Muitas das vezes eu gosto logo, ó, de passar aqui, ó, essa costura por uma lateral, depois eu vou fechando bem tranquilamente. Vou ajeitando aqui as minhas costurinhas, os meus tecidos. E a minha guia é sempre o tecido aqui, ó, o principal. Costuramos toda a volta, a gente fica pensando assim, e agora, né? Como é que a gente estrutura essa bolsa? Primeiro, cortar os excessos aqui de zíper e fazer todo o acerto nela, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui. Esse zíper, eu gosto de queimar também a ponta dele, para que ele não desfie, tá? Então, tenha sempre um isqueiro, uma vela, para que você possa queimar. É só mesmo para selar, tá, gente? Essa é a função. O forro, né, quando a gente corta, às vezes pode ficar um pouquinho maior que o outro. Então, eu tenho sempre como base esse meu principal aqui. É ele que vai me dar o norte para fazer essas costuras. Então, vamos lá. Agora, vamos puxar aqui, ó, por essa abertura. Eu vou abrir aqui, ó. O zíper, ele é metro, ó. Eu puxo, ele abre. Eu vou puxar o outro, ele vai abrir também. Eu vou puxar lá o último forro e vou trazer a bolsa para fora. E é nisso que eu vou trazendo a bolsa, eu já vou organizando. Ó, pegando um forro, abrindo mais o meu zíper, do outro lado a mesma coisa, e já vou, ó, ajeitando, ó, por um lado, que aqui ainda está a abertura, que a gente vai fechar com o nosso famoso ponto invisível. Isso aí já é certo, tá? Mas quem quiser pode vir à máquina e fazer o fechamento. Fica a critério de vocês.
aqui no ateliê vocês já conhecem o processo. Eu ajeito aqui, ó, estruturo a boca e fecho. Estruturo a boca, ajeito aqui, ó, converso com os dois forros, tá, gente? Porque é claro que nesse primeiro momento que a gente desvirou, tá todo mundo enlouquecido aqui dentro, querendo saber para que lado que ele vai. Então, assim, a gente deixa a nossa bolsa prontinha. Um zíper para cada lado, zíper com cor diferente, mas ornando com o projeto, porque a sua cliente vai saber que no zíper marrom ela colocou uma peça e no zíper bege já tem outra utilidade, né? Um ela bota o celular, no outro ela pode colocar a identidade dela. E assim a gente tem mais uma peça prontinha. E assim ficou o nosso projeto de hoje, a nossa necessaire dupla, que vocês viram que tem uma super função e você tem muitos argumentos de venda. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como esse, você não pode esquecer de deixar o seu comentário aqui, curtir e compartilhar, porque eu desejo que você faça sucesso com a costura criativa. Um beijo e até a próxima!